Livro Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Sardes em Apocalipse. Os antecedentes, parte 2. Pedro Dong, capítulo 1. Tema desta semana: os demais de Tiatira. A linha dourada da graça de Deus. Meta de hoje: leitura das páginas 17 a 21. A linha dourada da graça. Deus preserva um povo para si. Apesar de abordar a igreja em Tiatira, nosso intuito é mostrar o pano de fundo da igreja em Sardes, os antecedentes da reforma protestante. Nesse período, marcado pelas mais densas trevas, a palavra de Deus foi totalmente ignorada. O povo de Deus vivia em meio à superstição criada por Jezabel, que se havia declarado profetisa, e por isso se encontrava na mais profunda escuridão. Ainda assim, a igreja estava mergulhada na graça de Deus. Em razão disso, lemos: digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Apocalipse 2:24. Vemos aqui que, mesmo diante de tantas coisas terríveis que aconteceram naquela época, Deus preservou alguns, não permitindo que se contaminasse com a doutrina de Jezabel. 1 Reis 19:18. Deus sempre preservou um povo, ainda que poucas pessoas. Ele nunca deixou faltar os que se mantinham na linha prateada da história de seu povo. Hoje, podemos afirmar que estamos na linha dourada da história. Na Bíblia, o ouro representa a natureza divina, portanto, essa linha dourada sempre foi preservada pelo Senhor. Em virtude disso, mesmo ao longo dos anos de degradação da Igreja, a linha dourada da graça de Deus sempre esteve presente, ainda que de forma invisível. Um exemplo disso são os valdenses, cuja contribuição foi valiosa para a propagação do Evangelho. Entre os anos 1170 e 1180, Pedro Valdo encomendou a tradução dos Evangelhos e de outros livros da Bíblia para a língua do povo, o franco-provençal, pois a escritura era em latim. Assim, os seguidores de Valdo, uma vez supridos com cópias das Escrituras em seu próprio idioma, pregaram ao povo a verdadeira e pura palavra de Deus. Eles eram enviados de dois em dois, seguindo o exemplo de Jesus quando enviou os discípulos. Daí a perseguição e o ataque à palavra. Perseguição aos cristãos no tempo das cruzadas. As cruzadas foram movimentos organizados pela Igreja Católica no período da Idade Média, visando perseguir os que pregavam a Jesus Cristo. Inicialmente não tinham esse objetivo. Na verdade, esses movimentos surgiram pelo fato de os religiosos valorizarem as peregrinações à Terra Santa em Jerusalém. Mesmo diante de dificuldades de viajar, as pessoas viajavam a pé ou em animais, e muitos morriam pelo caminho. Elas peregrinavam para a Terra Santa por amor ao Senhor. Porém, aquele lugar de adoração foi tomado pelos árabes ou pelos que os precederam. Então, o Papa daquela época resolveu formar um exército de Deus. Como no uniforme do exército havia a figura de uma cruz, a campanha para libertar a Terra Santa foi denominada Cruzadas. Essas campanhas, contudo, eram destituídas de glória. Lutar em solo desconhecido com pessoas desconhecidas era para muitos um suicídio. Ainda assim, as pessoas se alistavam para guerrear por causa da indulgência papal que garantia o perdão dos pecados. Quer dizer, se uma pessoa vivia uma vida criminosa, uma vida sem sentido e estava cheia de dívidas, era-lhe apresentada a oportunidade de mudar de vida, deixar tudo para trás, receber o perdão e ir para o céu. O Papa tinha essa autoridade e as pessoas se alistavam devido à possibilidade de ter os pecados perdoados. Com esse propósito, muitos morreram nas cruzadas na esperança de garantir um lugar no paraíso. Infelizmente, depois o Papa passou a organizar expedições contra o povo de Deus. Não se tratava mais de ir ao Oriente Médio para libertar Jerusalém, mas de matar os cristãos. Vemos que quando essa história é retratada em algum filme, os cristãos são chamados de hereges por ler a Bíblia. Os albigenses e os valdenses eram assim considerados simplesmente por seguir o caminho de Deus, difundir sua palavra e levar salvação às pessoas, libertando-as da escuridão.
Isso certamente produziu uma linha dourada da vida ao longo dos séculos até chegar à Reforma e, por fim, à restauração da Igreja em Filadélfia. Os comportores também divulgaram a palavra de Deus por meio de livros, a fim de que as pessoas recebam a revelação da palavra, compreendam a Bíblia e tenham acesso ao Evangelho do Reino. Esse Evangelho mostra que nós, membros do corpo de Cristo, devemos ser encabeçados por ele. Isso quer dizer que não é suficiente receber o Evangelho da graça, ser salvo e se tornar filho de Deus. A partir do momento em que você crê em Jesus, Cristo precisa ter liberdade de encabeçar sua vida e governar sobre você. Compreender a palavra para viver o Evangelho do Reino. A grande maioria dos cristãos não se preocupa com a questão do encabeçamento de Cristo, pois acha que depois que creu em Jesus, irá para o céu e isso é suficiente. No entanto, Deus, ao nos salvar por meio da fé, deseja que vivamos uma vida cristã adequada em que a cabeça que nos governa é Cristo. Infelizmente, muitos cristãos ainda governam a própria vida sem considerar a vontade de Deus. Denominam-se cristãos, mas não vivem como um cristão genuíno. Não me refiro a viver debaixo das regras religiosas, mas a viver uma vida cristã verdadeira, viva, governada pela palavra de Cristo. Isso só será possível se Cristo habitar em nossa mente, vontade e emoção. Esse é o Evangelho do Reino. Vemos, porém, que apesar de muitos cristãos terem a Bíblia nas mãos, não vivem a realidade desse Evangelho porque não compreendem o que está escrito nas Escrituras. Em outras palavras, eles têm a Bíblia, mas não têm revelação. É por esse motivo que o trabalho dos comportores é tão importante. É diferente dos valdenses, eles não precisam levar ocultamente a palavra. Além disso, hoje temos a Bíblia impressa. Isso é maravilhoso. O livro de Neemias mostra a importância do trabalho de levar as pessoas à revelação das Escrituras. Nele é apresentado o tempo da restauração de Jerusalém após o povo de Israel viver 70 anos no cativeiro babilônico. Deus usou o rei Ciro para fazer o decreto que permitia ao povo voltar para restaurar o templo. O povo foi convocado para voltar a Jerusalém por meio de Zorobabel e Josué. Por fim, aconteceu a restauração da cidade por Neemias. A maioria, no entanto, por ter ficado muito tempo no cativeiro babilônico, vivendo na cultura babilônica, não quis voltar, mas os poucos que voltaram tinham no coração o desejo de fazer a vontade de Deus, e Deus pôde contar com eles para realizar sua obra de edificação. Isso mostra que mesmo que sejamos o pequenino rebanho que voltou do cativeiro, o Senhor conta conosco. Por isso pagamos o preço para cumprir sua vontade.